No ar, Vovoteca TV, concurso da Loteca final de semana. Estamos diante do 1193, um concurso que a previsão da Caixa deve indicar aí algo na casa de 500 mil reais, porque esse, na verdade, é o novo normal da Loteca brasileira, quando a mesma não está acumulada. E o 1192 não acumulou. Enquanto gravo, ainda não saiu o rateio, porém eu já posso afirmar, é evidente, foi um concurso mais simples e só lá no Vovoteca eu já postei 3 cartões com 14 acertos, ou seja, tem ganhador. Então 1193, final de semana, ele chega aí com prêmio estimado em, para ficar mais bonito, R$500 mil. É o novo normal da Loteca. E é um concurso que não tem essa de sábado e domingo. Tá meio a meio. Meia mussarela, meia calabresa. 7 jogos no sábado, 7 jogos no domingo. Séries A, B e C do Brasileirão. E o toque internacional na grande final da Champions entre PSG e Inter de Milão. Agora que você já deixou o like, aquele joinha da sorte que atrai realmente sorte, e você vai ser o próximo que eu vou estar estampando os 14, eu tenho certeza disso. Eu chamo o Matheus para as tradicionais análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. É com você, filhão! Antes, não tem como não destacar o excelente trabalho realizado pela Lotérica 13 Pontos, que está chegando nos 14, hein? Essa semana foram vários cartões com 13. Estão batendo na trave. É da Lotérica 13 Pontos, que possui o grupo no WhatsApp, que agora é uma comunidade, né? O que fica mais seguro para todos. E fica aquele convite, se você quer participar, principalmente nesses concursos de dificuldade maior, com uma possibilidade ainda maior, não custa nada. Clique aí no link destacado nos comentários e bata aquele papo com o Fábio, e ele vai mostrar as estratégias da semana. E ainda falando em destaque, esse aqui é um destaque muito especial, é o nosso anunciante há muito tempo no Vovoteca.com, que é a Lotérica Coroado do Rodrigo. Muitos já conhecem, outros ainda não a conhecem. Quem não conhece deveria conhecer, porque o Rodrigo se destaca pelos excelentes bolões oficiais Caixa que ele faz. Nessa semana do 1192, ele pegou 2 prêmios de 14. Aliás, em maio já é o 3º prêmio de 14 que ele pega. É um multicampeão. Liga lá, confira com o Rodrigo as estratégias da semana e bola pra frente! Salve, salve galera amiga, mais um concurso pela frente e a nossa grande enquete já com mais de 1.200 votos vai apontando e eu destaco. Após um concurso pulverizado que deve vir com milhares de cartões com 14 pontos, 11 colunas 1 e 3 empates, agora vamos para uma loteca nível hard de verdade, extremamente equilibrada com poucos favoritos e zebras. A enquete conta com 2 super favoritos, o Mirassol 82%, recebendo lanterna do Brasileirão com 0 vitórias, o Sport. E o Mirassol vindo de uma vitória contra o São Paulo no Morumbi por 2-0. É um ótimo super favorito. E o Corinthians também, 82%, agora eliminado das competições sul-americanas e pegando um Vitória, que só por Deus também, quem viu o frango do goleiro, eu ainda não consigo acreditar naquilo. Mas aqui é Corinthians seco sem dúvidas. E a final da Champions League, temos um jogaço, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, e de verdade esse é o meu jogo do triplo, porque os times nunca se enfrentaram em toda a história e são duas potências, é um jogo muito difícil de prever. Muitas colunas da normalidade, o mais equilibrado pra mim de todos é Santos e Botafogo, é um palpite seco muito difícil de fazer. Já na casa de zebras e surpresas, eu vejo perigo no jogo 1. O Bahia vem totalmente desgastado da eliminação para o Internacional da Libertadores e o São Paulo gosta de vencer os times que o Rogério Ceni comanda. Pesquisem aí. E o Ituano no jogo 14, típico jogo de Série C, onde a dificuldade de se vencer sempre é maior e rola um pequeno tabu a favor do Ituano, que nunca perdeu na casa do Maringá. Foram 2 jogos e no geral ele leva vantagem no confronto. É isso aí, galera, esses foram os meus breves destaques da enquete. Continue votando no Vovoteca.com e no Lotequeiros BR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, já passei para o JP a bola e ele traz a análise do jogo Sugestão.
Realmente, Matheus, a enquete mostra que estamos diante de um concurso nível realmente hard. Tá muito difícil para o apostador, mas são nessas lotecas que normalmente vale a pena fazermos a fezinha. Nem que for para investir pouco, pouquíssimo talvez. Porque um prêmio, quando sai numa loteca dessa, é muito melhor do que quando sai em uma loteca super acumulada, assim como foi a 1192, com um nível de dificuldade menor. Então estamos diante de uma loteca onde o fator sorte vai ter que ser muito, muito forte mesmo, temos que contar com ela, e o fator análise vai ajudar. São vários jogos com dificuldade extrema. Ao lado, nós temos aí a minha matriz, a sugestão, os 14 secos, e junto com ela, nós temos aí a minha indicação para 5 duplos. Poderia ser mais, mas eu nunca uso mais que isso. E aí eu escolhi esse que vocês estão vendo. Tem aí aquele que eu acho o jogo do triplo. Na verdade, olhando assim, só por cima, a gente percebe que teríamos aí uns 3, 4 jogos dignos de triplo. Mas esse não é meu objetivo de tentar ficar encarecendo apenas para acertar. Então eu indico um triplo. E a zebra da rodada. Tá aí, eu estou indicando o Ituano na Série C. E vamos em frente aqui fazer uma breve análise daquilo que me levou a essas marcações. O Bahia, todos sabem, um time muito mais, no momento, equilibrado que o Tricolor Paulista. O São Paulo vai a Salvador, sempre, como nas últimas rodadas, com o Zubeldia não sabendo como resolver esse grave problema de lesões que abala lá o Morumbi. São 9, né? 9 jogadores pendurados, 10. Tem jogador ainda que recebeu o terceiro amarelo. Vamos ver aí como ele vai se virar. A princípio eu marco Bahia, coluna 1, mas como o São Paulo, mesmo com os desfalques, ele tem um ponto forte na sua defesa. Aqueles jogadores que são reservas, que estão... Entra um, sai outro, o time praticamente não muda. É forte na defesa e pode segurar o empate, por isso, coluna 1 e coluna do meio. Coritiba e Avaí é o jogo aqui do Sul, no Paraná. É um jogão do terceiro recebendo o quinto. É um duelo interessantíssimo esse aqui. Vai ser difícil acertar no seco. O meu seco é o Coritiba. Estou mais me baseando pelo desempenho do time quando joga em casa. 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Avaí, quando sai, ele joga um pouco mais retrancado, tanto é que conseguiu dos 4 jogos fora arrancar 2 bons empates, venceu um jogo e perdeu o outro. Meu palpite aqui, Coritiba, coluna 1. ABC e Náutico. Aqui é Série C. Aqui é encrenca pura. É o 14º recebendo o 13º. Ambos com 8 pontos. O ABC vem de empate fora, um bom empate fora, frente ao Londrina por 1-1. Já o Náutico precisa se recuperar da derrota que teve na última rodada ao perder da Ponte Preta em casa por 1-0. Meu palpite inicial, e talvez eu fixe nele, porque a gente tem que arriscar, e eu acho que o melhor risco aqui é ir na coluna do meio, empate no jogo 3. No jogo 4, o Atlético Goianiense recebendo o Goiás. Aqui não tem muito o que falar, né? É jogo pegado, é clássico, independente da situação de ambos no momento no Brasileirão Série B, é sempre um jogo que é diferenciado, tem as características próprias, a gente sabe disso. Eu dando uma olhadinha aqui rapidinho enquanto eu falo, nesse jogo 4, nos últimos 5 confrontos o Atlético Goianiense vem levando vantagem, tá? 3 vitórias, 1 empate e o Goiás só venceu uma vez. Eu estou indo aqui de Atlético Goianiense, porém o Goiás é líder e eu sempre digo, eu não deixo a coluna do líder sem marcação, por isso arrisco também esse segundo duplo, sendo um duplo aberto. Eu sei que é risco, mas eu vou jogar assim, tá? O empate é válido? É evidente que sim. Porém, Atlético Goianiense, o Dragão, é a marcação inicial e o duplo aberto é o duplo de risco, é o meu segundo duplo. Atlético Clube e Cuiabá.
que falar disso? O 18º, que é o Atlético Clube, que deu uma respirada nas últimas 5 rodadas, vencendo 2 vezes, mas voltou a decepcionar e vem de 2 derrotas seguidas. Já o Cuiabá é um time que quando sai não tem o mesmo desempenho, tem uma vitória fora, 2 empates e 1 derrota, marcou 4 gols e levou 4 também. É jogo difícil? É jogo tão difícil que aqui eu vou de empate, mas o Atlético Clube precisa desesperadamente aproveitar o mando e pode ser que esse jogo seja próprio para isso. Eu indico o terceiro duplo, coluna 1 e coluna do meio. Para Vasco e Bragantino, eu digo que aqui é um jogo digno de triplo, não indiquei, mas poderia indicar. Pelo que ambos vêm fazendo, é evidente que o Bragantino está muito melhor. O Vasco é o 15º, o Bragantino é o 4º. Só que aqui pesa contra o Bragantino o longo tabu que ele tem quando vai ao Rio de Janeiro. Em 20 vezes, 20 partidas no Rio, no mando do Vasco, o Vasco venceu 10, empataram 10, o Bragantino não venceu nenhum jogo. É o típico jogo que o Braga encara e amarela. Ele pode se superar agora? Sim, sempre esses tabus tendem a cair um dia. Seria o dia ideal. Porém, o Vasco não vai dar mole não. Eu acho que o Vasco deva vencer, tá? Palpite inicial, Vasco, mas respeitando o momento do Bragantino, gasto já o meu quarto duplo, coluna 1 e coluna do meio. Tá vendo como esse concurso pedia tantos duplos? Mas nós não somos malucos de enfiar a mão no bolso tão forte assim. E vamos aqui em frente. Vamos para o jogo 7. Aqui é o jogo Toque Internacional do 1193, meio milhão. PSG e Inter de Milão. É campo neutro, tá? É decisão da Champions. Então a vantagem de campo ninguém tem. É neutro, pode dar de um lado, pode dar do outro. A nível de loteca da nossa loteria esportiva, o que vale é o tempo normal de jogo. Esse negócio de prorrogação, pênaltis, não serve para loteca, tá? Muitos perguntam sempre isso para mim. Eu acho que o PSG tem aí um ligeiro favoritismo, né? Mas muito ligeiro. Isso pode vir na prorrogação, pode vir mais pela prorrogação. Porque no jogo em si, eu vejo aqui como uma boa possibilidade de empate seco. Nesse jogo 8, temos o Mirassol recebendo o Sport. Mirassol surpreendendo a todos até o momento. Não tá dando mole para nenhum grande aí. Tá aprontando, aprontou no Morumbi, já tinha aprontado contra o Corinthians. É um time difícil, recebendo o Sport que segura a lanterna. Mirassol do lateral artilheiro Reinaldo, o King Naldo. Aqui eu vejo o Mirassol como o provável vencedor, até porque em casa ele ainda não perdeu e o Sport fora ainda não venceu. Aliás, não venceu. O Sport não venceu em casa e nem em Pernambuco. Segue zerado. E eu acho que vai continuar. Mirassol, coluna 1. Santos e Botafogo. Aquele que já foi um clássico sensacional lá pela década de 60, né? Há muito tempo. Hoje temos aqui um Santos em 18º, na zona de rebaixamento, pegando um Botafogo de altos e baixos em 11º. Tá melhor, né? É lógico, tá melhor. Só que se você olhar bem na classificação, o Santos está com 8 pontos, o Botafogo com 12. Ou seja, se o Santos vencer, ele cola no Botafogo. Então, esse é o Campeonato Brasileiro Série A de muito extrema dificuldade mesmo. Eu, na base da intuição, eu acho que o Peixe possa vir a vencer esse jogo. A cobrança está muito forte na Baixada Santista. E o Botafogo, por sua vez, é um time de maior equilíbrio? Sim, então ele pode complicar. Por isso eu estou indicando esse aqui como o jogo do triplo, na minha modesta opinião. Então eu estou indo de Santos e indicando aqui como o jogo do triplo, porque eu acho que o empate, o Botafogo ou o Santos, pode cair em qualquer coluna aqui. Então, se tem que usar um triplo, eu vou usar aqui, no jogo 9. Já no jogo 10, o Juventude recebe o Grêmio
lá na Serra Gaúcha. Eu acho que vai estar muito frio, né? E é sempre aquele jogo pegado, né, de gaúchos, né? Juventude e Grêmio. O Juventude é o penúltimo colocado e sabe que se não aproveitar os seus mandos de campo, a tendência é que vá sofrer e até ser rebaixado lá no final. Mas está muito longe ainda. Muita gente fica aí em 10 rodadas falando quem vai cair, quem vai para Libertadores. Eu não concordo com ninguém que fala isso. O campeonato é longo, vai ter a pausa, é jogador saindo, é jogador chegando, e técnico saindo, porque demissão de técnico é o que mais tem. Então tudo pode acontecer. Inclusive não acontecer nada, e é isso que vai acontecer aqui, na minha opinião. Vai ficar no empate Juventude e Grêmio. CRB e Remo, Série B. O CRB, ele manda muito bem em casa, ele é o 8º colocado. Em casa ele tem 3 vitórias, 1 empate e não perdeu para ninguém. Só que vai pegar o Remo de campanha sensacional no meu ponto de vista. Tá na 2ª posição, não perdeu ainda no campeonato. Quando sai, ele tem um esquema extremamente rigoroso na parte defensiva. Ele sabe se defender, esse Remo. Ele já provou, saiu 4 vezes e empatou as 4. Ninguém bateu no Remo ao recebê-lo. Quer dizer, é aquele visitante carne de pescoço. O CRB pode vencer? Sim, pode vencer pela sua ótima campanha em casa. Por isso eu estou marcando inicial coluna 1 e já gasto meu último duplo, coluna 1 e coluna do meio, acreditando que o Remo possa buscar o seu 5º empate fora de casa. Corinthians e Vitória. Neoquímica Arena, lotada. O Corinthians precisando desesperadamente pontuar, tá ali em 8º lugar. E o Vitória também. Só que, olhando assim, de uma maneira bem tranquila, é muito difícil o Vitória sair daqui com os 3 pontos. Muito mais fácil para o Corinthians, é evidente que até na Neoquímica Arena, nos 5 jogos que fez até o momento, venceu 4 vezes e perdeu apenas 1. Já o Vitória, como visitante, não venceu ninguém, empatou 2 e perdeu 3 vezes. Eu acho que perde de novo. Corinthians, coluna 1 contra o Vitória. Jogo 13 para Ceará e Atlético Mineiro. Esse seria outro jogo aqui digno, muito digno de usar um triplo, né? Não seria desperdício, seria investimento. O Ceará é o 6º, 9 jogos com 15 pontos. E o Atlético Mineiro tá ali em 10º, com 14 pontos. Estão ali perto um do outro, um pontinho separam. Eu acho que o Atlético Mineiro, assim como fez nas 2 últimas rodadas, vai se fechar legal, né? Em casa, ele vem de um empate com o Corinthians. Todos esperavam que o Corinthians mistão fosse perder para o Atlético não teve condições de vencer. Enquanto o Ceará não encontrou tanta dificuldade e venceu o Lanterna Sport no Castelão por 2-0 na última rodada. É um jogo muito equilibrado, pode sim dar o Ceará, assim como pode dar o Atlético. Seria mais um duplo aqui, né, se eu fosse usar coluna 1 e coluna do meio, mas eu indico a coluna do meio como a melhor opção para iniciar as marcações. Maringá e Ituano, tá aqui um jogo diferente, né, Série C. Maringá é o 5º, Ituano é o 6º. Maringá tem 12 pontos, Ituano tem 11. Maringá em casa não perdeu para ninguém em 3 jogos que fez em casa, ganhou 2, empatou 1, não perdeu nenhum. Enquanto isso, o Ituano, quando sai, ele é terrível, venceu 2 vezes, perdeu 1. Quer dizer, é aquele time perigoso como visitante. E quer saber mais de alguma coisa? Tem um tabu nesse jogo 14 que é pró-Ituano. No geral, jogaram nos últimos vezes que se enfrentaram 3 jogos do Ituano, 1 empate e nenhuma vitória do Maringá. E quando o jogo é em Maringá, foram 2 jogos. O Ituano venceu uma vez, empatou a outra e não perdeu. Então, aqui é o jogo. No momento que o Maringá pode quebrar esse tabuzinho aqui em formação. Eu estou indo com ele na coluna 1, mas não abro mão, já que eu sempre indico uma zebra de peso. Coloquei aí para vocês o peso dessa zebra. E a minha zebra dessa rodada, sem dúvida, pode ser o Ituano.
É isso aí, galera, meus palpites, meros palpites. Espero ter passado para vocês aquilo que de melhor eu apurei. Continue nos visitando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, com as análises do Nicolas, do Matheus e do Paulinho, escritas e com palpites de secos e de duplos. Espero ver você na Sala Ouro do vovoteca.com ao final da noite de domingo, você gritando: JP, eu fiz 14, e para isso eu digo amém.